Sim. Oi. Desconfigurou? No Facebook do Blue Open Global Community, quer dizer que o mundo inteiro vai estar assistindo. Pessoal, enquanto estão terminando de setup aqui, tem um recadinho do pessoal da Federal aí no Jabazinho. Boa tarde a todos. Vou aproveitar a oportunidade aqui para fazer uma divulgação, já que são todos aqui pessoas com interesse em ciência de dados e Big Data. Nós, do Departamento de Estatística, estamos abrindo uma especialização, vai se chamar Especialização em Data Science e Big Data, uma especialização que vai acontecer no período de 18 meses, vai começar em março. Então, nessa especialização, a gente está fazendo uma parceria do Departamento de Estatística com o Departamento de Informática, juntando os estatísticos e o pessoal da área de computação para, então, ofertar essa especialização para vocês. Os interessados podem procurar tanto o professor Wagner como eu, a gente tem cartões de visita para distribuir e dar mais detalhes sobre essa especialização. Teremos um total de 36 vagas, num custo de R$700 ao mês, 18 meses, com monografia, orientação direta e disciplinas tanto na área de computação quanto na área de estatística para poder então contribuir com a formação de profissionais na área de Data Science. Ok? Obrigado. A gente pode ajudar depois também na divulgação. Temos a lista de todos os participantes aqui, tem aquele canal Slack. A ideia, como a Márcia já disse, é reforçar essa comunidade de ciência de dados em Curitiba. Então conta com a gente para divulgar também aí o curso, tá? E uma coisa bacana, eu estava falando com o professor ontem, a ideia dos trabalhos de conclusão serem trabalhos aplicados. Então fica aqui a oportunidade para as empresas que estão aqui, para a própria Celepar, da CESA, para trazer desafios para essa turma, e pode ser que tenha um trabalho de conclusão de curso bem interessante para o aluno, que ele precisa de um tema, e já ajuda a resolver alguma coisa mais crítica em área de saúde ou em qualquer outra necessidade de Celepar ou de outras empresas que estão aqui. Beleza? Tudo pronto aí? Tudo, estou esperando o Fê dar um ok, mas eu já vou falar a ordem.
O primeiro que vai apresentar é Mãe Segura. O segundo é Blue Heart. O terceiro é CISA. O quarto é Dermocare. Stats for Health. TBNet. DataVita. Mapa de atendimentos. Rússia 47, que estava escrito em russo, eu nunca ia conseguir ler isso agora. Nol Data, Neonatal, Mais Paraná, Vita mais I, é isso. Então prepara aí o primeiro Mãe Segura e Blue Heart já fica no esquema. Primeira Mãe Segura. Ó, vai estar no Facebook, no Blue Open Global Community, se quiser contar pra mamãe, papai, titia, namorada, pra Xuxa, pro Grey. Manda o link no Slack, pode deixar, manda em 3 segundinhos, já volto lá. Se só achar meu computador, devo ter deixado lá fora. Já mandou, o Fernando já mandou no Slack, porque ele é muito mais rápido e eficiente pra mim. Já tá online, Fernando, né? Já estão vendo a gente fazer palhaçada online? Ainda não. Ah, já estão vendo a gente. Oi, gente, tudo bem? No momento a gente não pode mais falar bobagem nem palavrão, porque já tá ouvindo. Viu, Exato? Nós estamos aqui trabalhando. Viu, chefe? Prestação de contas. Estamos aqui, chefe, trabalhando, dormimos aqui hoje. Estamos descabelados. Mãe Segura, se quiser já ir trazendo o seu laptop, já está aí no esquema. E Blue Heart, deixa eu usar essa parada. Boa tarde. Cabe a nossa equipe a tarefa de inaugurar os trabalhos, né? E como o tempo é curto, nós vamos falar, a partir da análise dos dados que nós recebemos, né? Nós vamos falar sobre a questão da mortalidade materna infantil, né? A partir dessa análise que nós fizemos, nós pensamos em montamos um sistema, um processo para otimizar o acompanhamento das pacientes no período de gestação. Qual o objetivo? É aperfeiçoar, né, os processos que já existem. O acompanhamento já existe atualmente, só que ocorrem óbices, né, nesse acompanhamento, o que se explica talvez ainda esses índices de mortalidade materna infantil. Então essa ferramenta que nós pensamos durante esses 2 dias, ela visa justamente resolver ou minimizar ao máximo esses óbices, que seria o quê? Propiciar um controle interno para análise e monitoramento das mães gestantes, categorizando os grupos de riscos, porque existem grupos de risco como mulheres abaixo de 20, acima de 40, e o Jonathan vai explicar melhor como é que funciona essa nossa proposta. Gente, resumindo, a gente tentou de uma forma acessível e fácil para implantar de um jeito rápido
A gente vai trabalhar com formulários que vão coletar dados no padrão do Google Forms, que é uma tecnologia que é fácil e acessível na web. Esses dados que vão ser coletados no Google Forms, a gente vai analisar numa base do ClickView para poder fazer um algoritmo e poder potencializar o risco que essa mãe pode ter de adquirir determinada complicação na gravidez. Então, eles vão ter 3 categorias de risco, que é o risco habitual, que ela não tem, um risco intermediário e o alto risco. E a partir daí a gente vai fornecer essa informação para o UBS e para a mãe através de um app, que ela vai conseguir comunicar com a UBS e vai ter também o score desse risco que ela foi classificada. Esse risco vai ser classificado como? Existem alguns índices que foram dispostos até no guia da mãe aqui do estado do Paraná, e à medida que ela vai cumprindo, ou melhor, vai entrando dentro desses índices, hipertensão, cardiopatia, ela vai aumentando o score e entrando num grau de risco mais elevado. Então a gente vai fazer o controle e disponibilizar isso para que possa ser acessado. Aqui a gente tem uma base de simulação do que vai ser acessado pela equipe, já com os dados que a gente coletou no Google Forms. Então a gente consegue filtrar por cidade, filtrar por bairro, e a partir daí ele consegue pontuar para a gente e destacar quem está com o risco maior, o risco menor. Que dados que vocês utilizaram das bases que foram liberadas a respeito desse assunto, que poderia eventualmente ser utilizado, independente de alimentar no Google Forms? Como é que vocês associaram o que já existe de dados versus novos dados? Não ficou claro. A gente usou a base de dados de mortalidade infantil para poder confrontar com os dados do livro-guia e pegar qual é aquela população que mais incide o risco. Por exemplo, a gente tem dados socioeconômicos. Mães com escolaridade inferior a 3 anos, elas têm o dobro de risco do que aquelas que têm escolaridade maior que 12 anos. Por exemplo, mães com faixa etária inferior a 20 anos ou superior a 40, elas têm o dobro de risco de quem está dentro da faixa etária dessa de 20 a 40. Então a gente pegou esses dados históricos, confrontou com algumas estatísticas de um estudo do livro-guia publicado para bater e ter mais uma informação mais fiel, e a partir daí a gente criou uma pontuação à medida que ela fosse entrando nesses riscos para poder fomentar esse score e disponibilizar para a UBS. Ela tem uma listagem das mães em acompanhamento que estão num grau de risco maior, e a partir daí tem que ter um acompanhamento mais próximo. A gente até teve a oportunidade de conversar. Eu queria saber a diferença. Você falou que tem uma visão para o médico, né, para suprir a UBS, e outra através do celular para a própria paciente, no caso. Qual a diferença dos dois? Que dados que a paciente vai ver? O que isso vai ajudar ela? Os dados que o paciente vai ver, as suas consultas, ela vai ter as suas consultas ali acompanhadas, suas futuras consultas e os seus exames. De acordo com o score que ela vai ter, ela vai ser gerado para ela lá seus exames, e também durante o seu grau de risco. Ela entrou no grau de risco e ela precisa ir ao hospital que melhor oferece ali para ela, para ter uma qualidade melhor na gestação que ela possa ter. Então, no app vai ter essas informações, além de um chatbot também, que é para sanar dúvidas. Eu preciso saber por que está escorrendo sangue ou algo do tipo. A inteligência artificial ali do chat vai estar sanando essas dúvidas ali rápido para ela.
Obrigada. Nossa. Agora a gente vai ter o Blue Heart. E eu vou pedir para o pessoal do CISA já se organizar. A gente tem 3. Viu, Lucas? Porque daí a próxima já pode pegar no switch, já deixa pronto, né? Posso começar já? Peraí, não. Todos prontos? Prontos? O quê? Heart. Coração. Coração. É que tem esse. Isso. Podemos ir? Ok, Jurax? Ok. Então vamos lá. Começou. Então, bom dia a todos. Eu sou representante da equipe Power GI e o nosso trabalho é uma ferramenta para auxiliar a tomada de decisão dos gestores hospitalares. Isso entre óbitos de crianças entre 0 e 1 anos. Esse é o nosso foco principal. Então, assim, nós somos a equipe Café com Leite daqui. São 3 pessoas e um computador. Então, aqui é mais uma brincadeira que a gente fez para tentar aprender como é que funciona uma hackathon. Então, assim, o contexto é que a taxa de mortalidade infantil no Brasil, segundo o IBGE em 2015, é de 13,82 por a cada 1.000 nascidos vivos, o que ainda pode melhorar muito, ainda mais usando o sistema. Então, assim, a gente descobriu que tem casos com risco de óbito que tem similaridades no contexto social. Então, por exemplo, alguém que mora no Parolim, uma mãe que mora no Parolim, ela tem uma chance maior de ter um problema desse de óbito infantil do que alguém que mora no Água Verde. Isso não gera apenas economia para os hospitais, mas também ajuda a vida, né? Então, a gente pega um contexto, por exemplo, esse que eu expliquei, que seria basicamente Parolim e Água Verde, e você tem uma verba do hospital, ou talvez Secretaria de Saúde, quem vai usar esse sistema. E essa verba ela pode ser melhor aplicada, fazendo com que seja um contexto social mais equalitário, consiga balancear isso de uma forma melhor. Então, o objetivo desse trabalho era um sistema de auxílio à tomada de decisão para os gestores hospitalares. Então, a pergunta fica, onde aplicar essa verba para diminuir a taxa de mortalidade infantil? É isso que a gente queria responder. Então, o método seria obter em tempo real uma base alimentada por dados referentes aos recém-nascidos e suas mães, e a gente usou a DOPR 2008-2016, que foi liberado para a gente. E daí essa adaptação via código, com discretização e seleção dos dados, essa seria a parte informatizada, e após isso uma requisição de Ajax para o API, retornando os dados para esse dashboard que a gente construiria. Claro que estou falando construiria porque não deu tempo, mas tudo bem, o projeto está aí. Então, o produto seria basicamente esse tipo de dashboard apresentado para o gestor. Então, isso aí seria um auxílio à tomada de decisão dele, e não alguma regra, coisa assim. Dentro disso, cairiam alguns outros tipos de gráficos, enfim, vários tipos, ou linha, ou bits, o que for, referente a essas diferentes formas de entrar na questão de, tipo, por exemplo, a mãe do Parolim, a mãe do Água Verde, idade da mãe, vários outros fatores variáveis que o gestor poderia escolher dentro do sistema dele. Então, a gente tendo mais crianças, conseguindo diminuir essa taxa de mortalidade, a gente acaba tendo, por consequência, mais vidas. Então, obrigado. Perfeito. Juízes, perguntas? A
Ainda não é segunda-feira o alarme, não, por favor. Tudo que a gente quer dormir, né? Os caras ficam botando relógio que toca barulho de acordar. Sem perguntas? Nenhuma pergunta? Ninguém? E agora, comissão organizadora, o que eu faço? Dou mais um minuto para ele complementar? Próximo? Próximo? Então tá bom. Tem gente muito malvada aqui hoje nessa comissão organizadora. Cissa! Muito obrigado. Tá bom, a gente não vai começar ainda. Prepara a Dermocare, por favor. Jurados, assim que vocês tiverem feito, vocês me avisam. Ele tá rodando. Peraí, a internet está rodando. Só lembrando, acabando a apresentação de todo mundo, eu vou ver a ideia funcionando lá fora. Eu vou chamar time por time para ver a ideia funcionando, para validar tecnicamente, enquanto a gente contabiliza os votos. O que a gente vai votar agora é o Cissa. Agora, nesse exato minuto, é o Cissa. É Cissa mesmo? Estou falando certinho? S-I-S-S-A. Ok. Jurados prontos? Podemos? Ok. Pode começar. Boa tarde. Vocês sabiam que no Brasil se perde muitos recursos de saúde todos os dias porque nós não temos uma base consistente e unificada no sistema de saúde. Para ampliar esse acesso à informação, a qualidade e possibilitar uma análise melhorada desses dados, nós criamos a Cissa. A Cissa é uma plataforma que irá coletar dados, armazenar esses dados e trocar as informações entre os diversos atores do sistema de saúde. Um médico, por exemplo, um profissional de saúde pode colocar dados nessa plataforma, o sistema público e privado, ou o próprio paciente, através de aplicativos, podem estar colocando dados nessa plataforma. E esses dados vão estar armazenados numa plataforma distribuída, segura e transparente. Isso possível através de uma tecnologia chamada blockchain, que é um banco de dados distribuído e seguro. E a nossa plataforma tem 3 pilares. Um deles que é a distribuição de uma base de dados padronizada, segura e unificada. Depois, uma interface de envio e coleta dessas informações através de sistemas terceiros, ou seja, uma API que eu consigo trocar informações facilmente. E também análise de dados através de modelos compartilhados. Scripts que eu posso coletar dados e posso compartilhar esses scripts para que outras pessoas possam retirar esses dados também da plataforma. Essa interface para o usuário final. Então, hoje a gente já tem isso funcionando, tirando esses dados ou colocando esses dados, essa interface para o usuário final. E também tem uma API de integração de sistemas, onde já é possível visualizar dados da base de dados de internações, eu consigo identificar quais são os campos e também é possível verificar também quais são os modelos de dados que estão compartilhados para todos os atores da rede fazer as análises. Então, os scripts ficam na plataforma para as pessoas conseguirem fazer a coleta de informações. Aqui um exemplo do que já foi retirado de bases de dados que estão dentro da plataforma. Aqui eu consigo identificar quais as pessoas que usufruem do sistema de saúde de Curitiba e não são de Curitiba. O maior aqui é o Almirante Tamandaré. E aqui é possível também identificar, um dos exemplos também, é o custo das pessoas, quanto que elas geram de custo em Curitiba,
que são de municípios externos que geram custos de saúde. Perfeito, jurados. Perguntas? Eu vou abrir uma pergunta para vocês, para ficar um pouquinho mais claro, assim, a partir dessa agregação de plataforma, o que vocês pretendem fazer com isso? Qual é o objetivo real do projeto? O objetivo real do projeto é obter essas informações em uma plataforma unificada. Então, qualquer sistema pode mandar esses dados para esse banco de dados e qualquer pessoa pode extrair dados dela, fazer consultas nela. Hoje eu tenho sistemas que estão descentralizados. Cada sistema, tipo o Unimed ou um sistema público, tem uma base descentralizada e não se conversam. Eu quero que seja uma base que seja descentralizada, mas unificada. Todos os dados estão num lugar só, mas distribuídos ao mesmo tempo. Só complementando então a dele, mas seria então para o sistema público, para gestão de recursos públicos, por exemplo? Seria para gestão de recursos públicos. Eu consigo identificar porque eu tenho dados tanto do sistema público como privado, então quem enviar esses dados para a plataforma vai poder consumir esses dados também. É como são dados seguros, eu coloco aqueles dados para o público, que é o público, os atores da saúde, e posso consumir esses dados. Então eu vou conseguir nessa base de dados ver o sistema público e ver o sistema privado, uma vez que eu faço parte de um grande banco de dados com essa tecnologia que é a CISA. A gente vai deixar vocês fazerem perguntas depois no café de novo. Obrigada, Cissa, parabéns pela apresentação. A gente vai chamar ao palco agora Dermocare. E eu já vou pedir para o próximo ficar preparado. A gente vai chamar agora para o palco a Dermocare. E o próximo é Stats for Health. Fica preparado, tá? Então agora a gente vai apresentar a Dermocare quando os jurados estiverem ok. Jurados prontos? Podemos ir? Dermocare, todo mundo? Não, peraí. Atualiza aí, Grêmio. Como é na nuvem, às vezes a nuvem está longe, ela fica nervinha. Às vezes o sol está muito claro, não tem nuvem. Dermocare. Vamos lá, Dermocare, pode começar. Legal, muito boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Augusto e eu represento o grupo Dermocare. Antes de começar, eu gostaria de compartilhar um vídeo com vocês. Vamos lá, por favor. Pois é, os dados são alarmantes, né? E nessas últimas horas, nosso grupo refletiu muito como a tecnologia pode ajudar, especificamente nesses casos de doença de pele. Então, nós desenvolvemos um aplicativo simples, baseado na ferramenta de Power AI, que tem por objetivo trazer um pré-diagnóstico. Então, um pré-diagnóstico onde simplesmente vai permitir que o usuário, com o próprio celular, tire uma foto, tire uma imagem
região que ele tem, suspeita, envia para uma base, vai estar treinada com milhares ou até milhões de imagens e vai trazer aí com grau de acurácia qual é a suspeita ou qual indicativo de doença daquele caso. Um ponto muito importante que a gente quer deixar aqui: o aplicativo não pretende, não vai substituir o profissional de medicina, ele não vai, ele só serve de pré-diagnóstico, tá? Então o Otávio vai fazer aqui uma demo para vocês. Bom dia, boa tarde. Eu vou mostrar um pouco mais do nosso aplicativo enquanto eu vou falando um pouco da parte técnica dele. Então, a ideia do nosso aplicativo é ter uma conexão com um modelo já treinado de imagens, usando uma rede convolucional, em que a gente pode colocar uma nova imagem na máquina e ele vai identificar o tipo de doença. Só que, nesse caso, por exemplo, não teve nenhuma doença, não tem nenhum problema de pele do paciente. O paciente ele não vai conseguir ver a doença, a probabilidade de ser aquilo. Mas, se a gente fosse expandir para algum doutor, para algum médico, ou mesmo para auxiliar no hospital, a gente tem uma forma, a gente já gera esses scores, né, baseados na doença. Então a gente pegou imagens de doenças de pele e treinou esse modelo. Então, por isso, por exemplo, nesse outro exemplo, aí já começa a parte do problema de pele. Então, a gente tem a recomendação que ele deve visitar um especialista e tal. E tudo isso... Juízes, perguntas? Bem, como um futuro candidato ou grupo de risco para câncer de pele, a minha preocupação inicial é como é que vocês partem, qual é a forma que vocês encontraram para fazer esse treinamento inicial, para que eu, sendo um, lógico, potencial, e eu vou querer usar isso já, como é que eu vou ter certeza de que a foto que eu estou colocando, ela está sendo bem comparada e com que base? Eu vou começar a responder, depois eu passo aqui, prometo te deixar alguns segundos, Otávio. Mas do ponto de vista, a ideia de usar a ferramenta é trazer uma série de imagens, dezenas, centenas, milhares, na verdade, de imagens de uma série de doenças. Então, por exemplo, o câncer de pele, que é uma específica que a gente quer trabalhar, a gente alimenta essa ferramenta com uma série dessas imagens, de imagens semelhantes, e o próprio modelo treinado tem a condição de, com base na informação que você está trazendo, ele avaliar o que está sendo colocado. Então, como a gente está treinando essa rede convolucional, a gente pega meio que as features das imagens. Então, por exemplo, se está uma coisa mais discrepante do que seria do saudável, ele consegue pegar essas diferenças principais. E não só isso, mas também diferenças pequenas que a gente não conseguiria enxergar normalmente. Mas tudo depende realmente do dataset, que a gente pegou de fontes confiáveis, já de pesquisas que estão desenvolvendo na área mesmo. Eu estou um pouco preocupado com essa questão, primeiro pelo reflexo que isso pode ter, né? E essa questão da comparação com o dataset, né? Ele tem uma característica científica muito grave, né? Não sei, como é que vocês pretendem superar essa grande dificuldade nesse sentido, né? Que não é uma mera comparação, não tem que ter método científico para isso, né? Como é que vocês estão imaginando isso? Para mim está um pouco no ar essa questão. Legal, e obrigado pela pergunta, tá? Essa semana a Gartner lançou um estudo que estima que nos próximos 10 anos as análises, os diagnósticos, aquela triagem que é feita antes de uma consulta, 80% delas vão ser feitas através de situações cognitivas, sem alguém presencialmente fazendo isso. Então, essa é uma das formas e, evidentemente, um pré-diagnóstico é para você conseguir, de alguma forma, encaminhar ou direcionar aquele paciente, né? Não é de nenhuma forma definitivo. O médico vai sempre ter a última definição sobre ser ou não uma doença, né? Não sei se eu respondi. Beleza, essa aí foi a galera do Democare, que era o...
julgamento terminal. Stats for Health agora pode preparar o TBNet. Beleza, agora, a hora que vocês quiserem, só falar. Já. Tudo bem? Boa tarde a todos, nós somos a Stats for Health e a nossa... Peraí, só um pouquinho, Agora foi. Zera lá de novo. 1, 2, 3. Pode começar, Stats for Health. Boa tarde a todos, nós somos a Stats for Health. Nós decidimos estudar a distribuição dos atendimentos de doenças que requerem tratamento contínuo. Um caso específico, em particular, para essa apresentação, nós analisamos os dados de atendimento de hemodiálise em Curitiba para o ano de 2016. O que nós detectamos nessa base de dados é que existe um certo descompasso entre a demanda local e a oferta local, ou seja, existem hospitais, mas eles não estão exatamente colocados nas posições ideais para que as pessoas tenham fácil acesso a eles, né? Então, nós verificamos na nossa base de dados que apenas 34% dos atendimentos foram realizados na unidade mais próxima da casa da pessoa. Nós também, baseado nessa análise de dados da hemodiálise, verificamos que seria possível fazer uma economia de até R$ 1,46 por atendimento apenas na região de Curitiba. E com isso, visando dar mais qualidade de vida para as pessoas. Então, o objetivo da nossa aplicação é subsidiar o gestor público na tomada de decisão, orientando na distribuição, redução de custos e também na alocação ou ampliação da rede de unidades. Nós consideramos então os dados disponíveis no CIASUS, que nós fizemos com a aplicação de conhecimento estatística, com a análise gráfica exploratória e a utilização do software R na condução dessas análises. Então, vou mostrar para vocês rapidamente, o código aqui não está exibido para ganhar tempo. Nós enriquecemos a nossa base, primeiramente, submetendo o CEP para uma API web para poder ter a latitude e a longitude dos atendimentos. Cruzamos isso com o endereço dos hospitais. Essa aqui é a distribuição dos atendimentos pelo hospital. Nós temos essa distribuição espacial aqui. Só um instantinho. Segura o microfone. Saiu aqui do quadro, me desculpa. Vou seguir, depois a gente volta, caso alguém perguntar. O que nós calculamos foi basicamente a distância mínima e a distância que atualmente a pessoa percorre, e vimos que existe um potencial, um ganho de eficiência se as pessoas forem direcionadas para o centro de atendimento mais próximo. Então, esse gráfico aqui mostra a quantidade de atendimentos que as unidades estão fazendo e o quanto elas deveriam fazer, e as diferenças entre as barras rosa e azul estão dizendo a desconformidade que existe. Então, a gente observou na nossa análise que 66% desses atendimentos poderiam ser realizados mais perto da casa do paciente, e que existem hospitais com uma demanda regional muito grande e que não estão conseguindo atender essa demanda. Então, essa demanda tem que ser realocada para outros hospitais que são mais distantes. A gente observa com a nossa aplicação que existem várias oportunidades de melhoria, como a alocação ótima desses pacientes, que geraria uma redução de custo no transporte dessas pessoas e uma melhoria na qualidade de vida do paciente, que vai ter que se deslocar menos e por menos tempo. Juízes, perguntas? Assim que o Ezequiel acabar de apagar. Vocês mostraram alguns números de valores, né? Qual foi a fonte ali do valor que deu um ponto, alguma coisa por economia? É o CIASUS. Os custos do atendimento. Essa economia foi calculada a partir dos quilômetros a mais que essas pessoas estão percorrendo para chegar no hospital e através de uma informação de preço do quilômetro por pessoas. A impressão que eu tenho é que assim, vocês
fizeram uma análise sobre um caso específico, mas não geraram uma ferramenta que pudesse ser aplicada para demais problemas. Como análise, ela parece super interessante, mas a pergunta fica assim: como é que eu consigo colocar um outro caso, não mais o renal, mas um outro caso qualquer, para passar pelo mesmo tipo de análise? Na verdade, o nosso código ele é super versátil. Ele foi feito completamente com dados públicos e um software livre. E tudo que você precisa fazer é ter o CEP das pessoas que têm aquele tipo de atendimento e o hospital onde elas vão. Então, a gente pegou o dado que era o dado disponível, mas isso se aplica a qualquer doença que tiver, como se parecer com hemodiálise. Se você tiver que encaminhar pacientes para fazer exames, tem as coordenadas dos lugares que atende, as coordenadas dos lugares que as pessoas saem, a nossa análise vai se adaptar, enfim, à base de dados, só precisa ter CEP e coordenadas que isso serve para qualquer situação semelhante, entendeu? O sistema geral é razoavelmente automático, por definição, dentro do nosso sistema. Então, isso tudo que você viu aqui pode ser simplesmente trocado desde que você entrou para a base de dados. E a entrada pode ser automatizada, por exemplo, para outras doenças também, o cara tem um... Pode, isso, exatamente. E aqui a gente só colocou alguns gráficos, mas no nosso GitHub está o site, nossa página completa, lá a gente está colocando mais gráficos também. Aqui a gente só mostrou alguns, justamente por causa do tempo. Perfeito. Esse foi o Extract. Agora vai ser o TBNet e já pode se preparar também o DataVita. DataVita, depois vocês me corrijam aqui. É feito ou é dado? Deixa vai. Mentira, mentira. Tá. Todos os juízes já estão prontos? Está tudo ok? Então tá bom. Então o pessoal agora que vai entrar no palco é TBNet. Ok? Antes de começar, só um comentário: 2.170 pessoas no Facebook. Então, umas 20 vezes o que tem de pessoas aqui. Antes de qualquer coisa, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder desenvolver. Essa é a nossa equipe e a gente queria compartilhar com vocês o que a gente conseguiu desenvolver no campo de inteligência artificial. Agora, mesmo sendo inteligência artificial, a gente desenvolveu tudo aqui, todos os aplicativos que a gente vai mostrar, pensando na pessoa que vai receber aquele benefício, que é, no nosso caso, alguém que está registrando-se, que está sendo atendido por um caso de tuberculose, está se registrando no SINAM. O SINAM tem a obrigatoriedade de registrar qualquer pessoa que chega com essa doença. Agora, o que essa pessoa pode levar de benefício desse seu atendimento, além do atendimento em si? E a gente vê que a inteligência artificial pode ajudar em muito. Por quê? Porque, organizando dados de forma inteligente, a gente consegue fazer um alerta para esse usuário, para ele ser atendido da melhor forma e categorizado de uma forma que maximize os recursos e já talvez coloque ele num grupo de risco. E dessa forma, essa pessoa poderia obter um tratamento diferenciado e esse tratamento diferenciado, posteriormente, melhorar a situação dele. Ou talvez até salvar uma vida. Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente não só está especulando sobre as possibilidades da inteligência artificial, realmente nós desenvolvemos o código que faz essas predições que a gente vai mostrar para vocês aqui. E a gente fez com a base de dados disponibilizados do SINAM. E isso aqui é um teste nesses dados de tuberculose, mas nada impede a escalabilidade disso para outros dados. Então, com esse computador, a gente
olhou primeiro esse formulário, que esse é o formulário atual do Sinan. E discutindo com os designers aqui, com o pessoal, a gente viu que isso talvez é um formulário que não ajuda você a coletar dados que posteriormente podem ajudar alguém. Talvez a pessoa que está preenchendo isso aqui não necessariamente preencha com maior delicadeza e isso não chega rápido suficiente para o sistema para ele poder dar uma resposta. Então, vamos mostrar para vocês isso aqui, que é um web app, uma interface de web, que com a entrada do CPF do paciente, ele consegue coletar dados de outros locais, ajudar no preenchimento e, no caso da tuberculose, em real time, na mesma hora, ele pode dar uma resposta se esse paciente tem alto risco de posteriormente ser levado ao óbito. Só lembrando, a gente desenvolveu uma rede neural que... Não pode mais. Juízes, perguntas? Aí a pergunta é do que você estava lembrando? Não pode. Não, eu acho que não deu tempo de você realmente terminar. Eu não consegui entender. É como se fosse um prontuário eletrônico, substituir aquele formulário de uma forma eletrônica, melhorando ele. Eu queria que você explorasse um pouquinho melhor isso, porque eu não entendi. Duas coisas, desculpa, eu não consegui me explicar dessa forma. Ele é um prontuário eletrônico, mas ao mesmo tempo ele tem a aplicação de responder ao usuário se esse usuário ele é um paciente com tuberculose que tem risco de ser risco de óbito na sua situação. A gente treinou uma rede neural, criou uma rede neural que classifica com 80% de acurácia se um dado paciente com dadas características ali mostrados no prontuário, se ele tem 80% de chances de se classificar depois de ser levado a óbito. Isso utilizando treinamento com dados passados pelo Sinan através do treinamento de Multilayer Perceptron, redes neurais e inteligência artificial. Então a gente realmente quis explorar uma aplicação prática dessa tecnologia. Temos o código, podemos rodar depois para quem tem interesse lá na parte técnica. Mais alguma pergunta? Então isso é mais para a área médica, para apoiar o profissional médico para avaliar aquele paciente. Com certeza, eu acho que na área médica todo recurso é bem-vindo. E especialmente em locais que você não tem, talvez, a quantidade de médicos ou toda essa disponibilidade, você ter, ao preencher de um relatório, um parecer de que se essa pessoa tem 80% de chance de seguir em caminho para um possível óbito ou não, se você tem essa ferramenta, por que não usar? E só tende a melhorar para cima. 80% foi o que a gente conseguiu em um dia aqui, com uma base de dados pequena. Perfeito, esse foi o CBNet. Agora a gente vai chamar o palco Data Vita e já deixar mapa de atendimentos preparando, por favor. Jurados, assim que vocês estiverem ok. Aproveitar e agradecer a Positivo, a votação eletrônica está sendo aqui possível porque a Positivo nos emprestou os equipamentos que eles tinham trazido para demonstração. Depois, se vocês quiserem olhar os celulares, vão ficar ali atrás. Obrigada, pessoal da Positivo. Todo mundo ok? Podemos ir? Yes. Ok, então, Ezequiel, tudo pronto? Luz, câmera, ação! Bom, pessoal, nós somos o Data Vita. Nosso objetivo aqui é predizer a jornada clínica do paciente ou de um grupo de pacientes. Identificar o risco de óbito, a expectativa de alta de um paciente com base nas características que ele tem. Para isso a gente está utilizando um algoritmo de impulsão gradiente. Também propor um modelo que agrupe os pacientes de acordo com as características de prontuário, né? Isso acaba acrescentando um dado adicional ao CID.
e auxiliar no processo de tomada de decisão do médico. O fluxo funciona assim: o médico realiza uma avaliação do paciente, imputa dentro desse nosso sistema web DataVita, que reúne informação de milhares de outros pacientes. A partir daí, o sistema devolve para o especialista médico qual é a expectativa daquele paciente, dada a condição que ele se encontra naquele momento. Então, aí a gente consegue ter uma otimização de planejamento, recursos e inovação. Funciona mais ou menos assim a nossa árvore, tá? Ali são os nossos superiores. Aqui o médico consegue verificar como resposta desse serviço que ele está utilizando o web. Ele imputa lá a pressão diastólica do paciente, qual é o medicamento que ele está tomando, e isso vai propagando até a gente chegar a uma determinada conclusão. Se o paciente continuar com aquela conduta, ele tem 70% de chance de óbito ou 44% de chance de óbito. Os dados utilizados são os dados do Hospital 02, a especialidade analisada foi oncologia, os dados a partir de 2012, porque a gente entende que a oncologia é algo que não pode ser datado. As tabelas utilizadas são as tabelas de medicamentos, sinais vitais prontuários e exames. A gente tratou o programa de desbalanceamento de bases, fazer um undersample da base majoritária. O modelo que a gente utilizou, todo para processamento no Python. A mineração a gente utilizou o Nime Analytics e a gente utilizou também o DSX RESTful Web Services. O modelo a gente fez um rollout de 70%, tá? Então a gente usou 70% para treinamento e 30% para teste, o atributo-alvo, o motivo de alta. Aqueles são os parâmetros que nós utilizamos com a estratégia de hill climbing. Esse aqui é o modelo, esse modelo já está otimizado. A gente conseguiu 88% de acurácia, isso quer dizer que a gente, de 10 pacientes, 8, aproximadamente 9, a gente consegue prever com acurácia qual vai ser a jornada dele. E a gente também desenvolveu um site que vai suportar esse nosso sistema aí. Aqui é a área de login, etc. Então a gente vai colocar tudo aí dentro. A gente não teve tempo hábil para desenvolver isso, mas é o próximo passo. Fechou? Sobrou tempo. Ganharam um energético de brinde, porque sobrou tempo. Pode pegar Sim, no cooler lá atrás. Ou melhor não tomar mais energético, pela rapidez que ele falou. Talvez foi excesso de energia. Juízes, perguntas? Na verdade é uma preocupação, né? Vocês ingressaram pelo campo primeiro interessante no que respeita à proteção e de novo altamente complexo. Eu fico curioso, dentro do ramo oncológico, que é uma coisa absolutamente complexa, como é que chegar a uma acurácia de 88% incluída, né? Então, se não, é algo preocupante em relação, acho que a ideia tem. Eu queria ver como é que chegaram, como é que vocês estão analisando a complexidade da matéria que vocês estão adentrando, né? Que é extremamente complexa. Nesse tempo que a gente teve, a gente conseguiu analisar algumas características que eram fundamentalmente absurdas dentro dessa base de dados, como registros duplicados, a gente estava até comentando gravidez masculina, coisa assim. A gente identificou esses caras, limpou essa base de dados, a gente fez esse join, a gente agregou dados dos medicamentos que estão sendo utilizados, dos sinais vitais do paciente ao longo do tempo, o prontuário, quais os exames que foram realizados. Então a gente tem uma base bastante grande de dados. E com essa estratégia de rollout que a gente realizou, separando o treino em 70 e o teste em 30, a gente consegue constatar que esse 88% ele não me parece ser um resultado ao acaso. Parece que realmente 30% da base de dados que o algoritmo jamais viu utilizando como teste, ele conseguiu prever com 52% de acurácia se aquilo ia gerar uma alta ou um óbito, né? Perfeito. Mais perguntas? Se eu entendi, se eu bem compreendi a solução de vocês, então, a partir de dados históricos, vocês criaram uma base, criaram alguma inteligência, e a partir de novas inserções, o médico passa a ter caminhos a seguir, ou ele só vai poder, na base do erro ali, da tentativa e acerto, descobrir se o cara que ele está tentando vai morrer ou não? De forma alguma a gente está objetivando de substituir o especialista, tá?
Isso aqui, como o fluxo indica, ele tenta prover mais ferramentas para o médico entender como vai se dar o andamento do processo clínico daquele paciente. Então, é como se o médico pudesse antecipar quais são os caminhos de risco que o paciente tem se ele continuar adotando determinada conduta. Seria como se a gente criasse um perfil do paciente e o médico pudesse tanto prever uma doença futura, como saber tudo que ele já passou anteriormente, mesmo que ele não tenha sido paciente daquele médico. Então, ele tem um histórico bem completo do paciente para não diminuir a taxa de erro. É como se a gente tivesse um médico muitíssimo experiente aqui. Então, independentemente se ele acabou de sair da faculdade ou não, ele vai ter uma carga de conhecimento de inúmeros outros pacientes que ele pode seguir para seguir as orientações clínicas. Perfeito, pessoal. Esse foi o Data Vita. Obrigada. Só fazendo um pequeno disclaimer para o pessoal que está vendo na internet, a gente teve cerca de 24 horas de código aqui em cima de uma base de dados muito grande que foi cedida para a gente, anonimizada, principalmente pela Secretaria da Saúde, pelo pessoal do Rubolaura e pelo pessoal da Unimed. É lógico que aqui a gente está levantando hipóteses e essas hipóteses depois vão ser ainda averiguadas, testadas, vão passar aí por uma bateria de verificação, mas é incrível o que esse pessoal conseguiu fazer com tão pouco tempo, né? Bom, o próximo é mapa de atendimentos. A gente já pode preparar o pessoal do Rússia 47 que tinha escrito em cirílico, que eu não sabia ler até semana passada. Então, mapa de atendimentos já está por aqui. Jurados, assim que vocês estiverem ok? Ok? Todos os jurados ok? Vamos lá? Pode começar, pessoal, do mapa de atendimentos. Luz, câmera, ação. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Everton. E a gente pegou esse escopo através de uma conversa com o pessoal da CESA. Nós estamos usando a base do SIH. O problema deles, a dor deles é que eles tinham um problema em mapear a migração de atendimentos dos pacientes que estão fora do município de Curitiba. A gente mapeou, a gente enriqueceu essa base, construiu o aplicativo. O aplicativo é voltado para os gestores da CESA e para os gestores da unidade de saúde. Eles conseguem mapear e ver percentualmente quanto isso influencia no serviço local. Então, a necessidade era identificar esse perfil migratório, podendo inclusive perceber quando esse CID muda. As dores, então, o que a gente percebeu foi que 30% dos atendimentos são efetuados para pessoas fora do município, o que acarreta mais ou menos aproximadamente 51% do gasto total. Então, é um valor bastante representativo. E agora a gente vai mostrar um pouco da solução. Bom, pessoal, é o seguinte, então como ele falou, 32% dos pacientes que são atendidos são de fora do município, e representam 51% dos dinheirinhos, né? Então agora eu vou mostrar um caso. O paciente de Abelardo, tá? Então no mapa aqui a gente consegue ver que os pacientes que são da cidade de Abelardo, tá? Que são da cidade de Abelardo, eles andam em média 53 quilômetros para serem atendidos, tá? Onde 49% deles vão para Palmas, de 34 km de distância, tá? Isso aqui foi feito através de geolocalização, o cálculo é geodésia, tá? Então a gente já ofereceu toda a base, tá? Onde tem por longitude e latitude, todos os hospitais e todos os clientes, ok? E tem também, então aqui mostra aonde fica a central, né? O CEP central de Abelardo, e aonde representa aqui a Palmas, tá? O tamanho da bola representa a representatividade de atendimento, tá? E agora eu vou falar de Campo Largo. O Hospital de Campo Largo, ele atende em raio médio de 56 quilômetros, tá? Então ele pega 29% de Campo Largo, ok? Com distância média de 4 quilômetros dos hospitais. Aqui são os hospitais, aqui são os 4 hospitais de Campo Largo, tá? E aqui ele mostra o raio de atendimento dele, ok? E da onde vêm esses pacientes, tá? Então tem aqui 11% de Curitiba, 4% da Lapa, utilizando 40 quilômetros para serem atendidos em Campo Largo,
tá ok? E aqui eu tenho também por CID, tá? Então, hipertensão, os caras andam 27 km, que representa 20%, ok? Agora eu vou mostrar também... Nossa. Denise, perguntas? Qual é a resposta que vocês pretendem ter? Então, qual que é a ideia central disso? Por favor, coloca o centro, cara. Então, por exemplo, assim, o Lauro, por exemplo, ele chega lá pela internet, ele está passando mal, ele está com uma dor no peito, tá? Ele é da Astorga, esse CEP aqui, tá? Ele está sentindo dor no peito. Aqui mostra todos os hospitais perto dele, da distância. Então, tem um hospital de 7 km, ou mais perto, tem 240 atendimentos acontecendo agora. E para dor no peito, para atender ele, o mais próximo é 44 km. Tá? O que isso aqui nos ajuda? Todos os pacientes que foram na página lá, colocarem o CEP, o que ele está sentindo, e já falando qual distância e tal, isso está trazendo insumo para a nossa base, e falando, olha aqui, ó, tem pacientes que estão sentindo isso, tá? Que está com algum problema, e as UPAs ou hospitais perto não estão atendendo, não está sendo atendido naquele raio ali, tá? O que a gente pode fazer com isso? Colocar ou um especialista na UPA perto dele, ok? Então olha aqui, ó, um alerta vermelho para aquelas UPAs que estão ali e estão sendo subutilizadas, ou tem atendimento que não está sendo bem efetivo. Em outras palavras, é auxiliar a Secretaria de Educação a mapear os pontos que são necessários e as especialidades que não estão sendo atendidas. Por exemplo, se alguém está com dor no peito e anda 40 km para ser atendido, essa pessoa pode sofrer um infarto no meio do caminho. Tá? É importante colocar um ponto de atendimento ou até mesmo fazer um mutirão, tá? Em determinados pontos de origem para relacionar isso. Tem por essa pergunta, pastor. Agora, no final da apresentação, na hora da pergunta, eu vi que tem uma ferramenta que pode ser utilizada por usuários. Achei que então aparecia um Big Data, um perfil, né, alguma coisa a partir de dados. Então, a solução é isso. É um site que as pessoas podem entrar com o que elas estão sentindo e encontrar o CEP delas e encontrar qual que é o melhor local ou quantas pessoas estão sendo. Essa é a solução disso? Talvez. A solução... Tem as duas coisas. Tá? Então, a ideia é os dois. Então, a primeira ideia nossa foi dar insumo ao César, né? Que é o seguinte, eles precisam colocar, utilizar direito os UPAs e os hospitais, ok? Que a gente viu que, nesse caso aqui, por exemplo, de Astorga, está sendo subutilizado, porque tem, bota por favor, só tira dor no peito ali, por exemplo, assim, tem hospital que tira dor no peito, tem hospital ali a 4 km, tá? Por que o cara tem que, com dor no peito, tem que andar 44 km? Porque não tem especialista naquele hospital de 4 km, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar insumo para o Estado, vou falar, putz, está sendo subutilizado o hospital, ou aquele UPA, tá? E em contrapartida, quem está dando essa informação para nós são os usuários, através de um app, né? Eu pego a localização do app, o cara, qual o hospital mais perto desse cara? Tá, entendeu? Então, tipo, aí que a solução é combinada. É, combinado, é um ponto. Perfeito, esse foi o mapa de atendimentos. A gente vai chamar agora a Rússia 47 e vai pedir para ficar pronto também sobre vacinação. Rússia 47 pode ir para o top. Teste. Assim que vocês estiverem prontos. Só um pouquinho, gente, deixa carregar. Gente, deixa tudo. Por favor, Não,
só um minutinho, deixa os juízes me darem ok. Vocês estão todos ok pro próximo? Então vamos lá, pessoal. Podem começar. 3, 2, 1. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Alan, nós somos o time Rússia 47. Nós construímos um chatbot para falar sobre vacinação. Então, o nosso problema a gente identificou, conversando com o pessoal do CESA, esse crescente onda de antivacinação trouxe de volta doenças infecto-contagiosas como o surto de sarampo na Europa. A gente tem pacientes reclamando da falta de informação durante campanhas de vacinação, como horários, faixa etária. E a gente achou uma solução. O brasileiro usa a rede social pra caramba, é o segundo maior país que usa a rede social. Então a gente falou, vamos juntar a informação das vacinas com rede social. Então o que a gente fez? Pegou o Watson, vamos falar com ele. Watson, ajuda a gente. Watson Conversation. Criamos um chatbot que conversa no Facebook. Ele nos dá informação de lugares que você toma a vacina, onde você toma, se você toma no braço, se você toma na coxa, quantas doses você tem que tomar, qual a idade, se você está elegível, e dúvidas gerais, por exemplo, se eu sou tolerante à lactose, se eu posso tomar, se eu com alguma alergia eu posso tomar determinada vacina. E a gente usou duas bases de dados. A primeira foi de perguntas e respostas da Sociedade Brasileira de Imunização, então a gente alimentou ali com algumas perguntas, dá mais ou menos 40 perguntas, e com o calendário de vacinação da Secretaria do Estado do Paraná, para a gente pegar sintomas, efeitos colaterais, quantidade de doses, faixa etária. A gente vai mostrar um pouquinho a solução, espero que dê certo. Se não der certo, eu peço desculpa para vocês já antecipadamente. Mas a gente consegue... Tá na outra aba, Alt Tab. Alt Tab. Então a gente tem aqui o nosso botzinho, a vacina boa. A gente consegue conversar com ela, a gente consegue mandar um oi, a gente consegue perguntar, por exemplo, se eu que tenho intolerância à lactose, se eu consigo tomar vacina, aonde eu acho os links, por exemplo, para achar as unidades de saúde mais próximas, entre outras coisas. Então ela já está funcional, a gente precisa alimentar um pouquinho melhor a base. A gente tem planos, por exemplo, para um futuro, trabalhar com machine learning, então ela aprender com as dúvidas, aprender com as outras pessoas aí que vão trazer para a gente, ter uma base das maiores dúvidas que as pessoas têm em relação às vacinas. A gente também conseguiria trabalhar, por exemplo, com pré-cadastro, com pré-atendimento, e para iniciativa privada, por exemplo, informações de preços, de vacinas, telefones, locais abertos. Então, claro, a gente conseguiu programar algumas perguntas básicas, algumas coisas triviais, mas eu acredito que essa ideia tem potencial, a gente consegue trabalhar bastante com ela. Então é isso, pessoal, muito obrigado. É legal quando funciona. Mas é isso aí, quem sabe faz ao vivo. Estava funcionando quando Estava funcionando até agora há pouco. Obrigado, gente. O Fernando quer saber onde ele pode tomar vacina da febre amarela no feriado, véspera de Procon. Ah, pois é, isso aí a gente vai resolver. Estamos refinando ainda, calma aí. E se pode tomar no dia de viajar, eu já descobri o que menos. Vamos lá. Perguntas, juízes? Aparentemente o desafio de vocês é grande, especialmente com relação à intolerância à lactose, né? Mas assim, tirando a parte da brincadeira, vocês já têm acesso às bases de informações de infectologia, enfim, e vocês conseguem saber já quem já tomou algum tipo de vacina, e a partir de alguma associação, cruzamento de informação, dizer para a pessoa, olha, você nunca tomou essa, vale a pena você ir atrás, ou você já tomou, ainda não precisa renovar. No caso da febre amarela, a cada 10 anos tem que tomar de novo. Olha, você já tomou em algum momento. Qual é o tipo de relação que vocês fazem com informações já existentes de vacinação? Bom, infelizmente aqui a gente não conseguiu demonstrar com melhor qualidade, mas com o cruzamento das informações que já estão dentro da base de dados da Secretaria de Saúde, a gente consegue informar para a pessoa, mesmo ela não sabendo ou ela não tendo a informação, quais as vacinas ela necessita, com uma previsibilidade, ou as que ela já tomou, se ela não tiver conhecimento. Vou dar um exemplo, eu recentemente precisei tomar minhas vacinas, e eu perdi minha carteirinha. Felizmente,
algumas delas estavam informando dentro do sistema e outras eu descobri porque minha avó deixava escrito no papel. Com esse tipo de bot, a gente pode atingir principalmente esse pessoal que não tem grande acesso a setores públicos para poder informar. É somente acessar a internet para poder verificar. Resumindo, a resposta a gente não fez, mas podemos fazer. Tem potencial, a gente tem já aplicativos que fazem isso, a gente só transformaria para a linguagem natural. Só aproveitando, o que vocês veem de riscos nessa solução? Bacana essa pergunta, foi uma das que a gente mais discutiu até quando a gente estava travando a ideia. O risco maior seria no caso de uma pessoa que chega até um analfabeto, muitas vezes vai acontecer conversando com esse chat, fazer perguntas e ter um entendimento errado do que ele está passando. Por isso a gente vai tentar buscar também trabalhar com o Watson, para ele trabalhar com a linguagem natural da maneira mais amigável e mais fácil de passar para a população brasileira. A gente não pode pegar e passar uma informação super formal dizendo que, por exemplo, na aplicabilidade nos músculos, como se for no braço. O nosso... Nós não podemos usar para dizer que a aplicação é de via intramuscular em músculo deltoide. Então a gente vai trazer para a ferramenta de voz que vai traduzir isso para mais leigo. É uma aplicação na parte mole do braço, de passagem. Então é isso que tem o objetivo de trazer. Simplificar também uns desafios nossos. Próximo desafio é a simplificação e atingir a população em geral do Brasil. Perfeito. A gente tem que fazer backup de dados, nem que seja na avó. Né? O método arcaico, às vezes, é o último recurso. Olha, a minha leitura aqui, ela tinha me feito uma trollagem, porque era chatbot sobre vacinação. Então, o grupo sobre vacinação não existe. É o No iData, é isso? Pode subir lá. E os juízes, se puderem achar eles aí, No iData. Juízes, assim que vocês estiverem prontos, o pessoal está montando aí, tudo certo? Então agora é com vocês, viu? Na hora que vocês quiserem, só avisar. Boa tarde, meu nome é João Carlos. Estou representando o grupo Noeli Oliveira. Não é Noeli. É o seguinte, nós chegamos, era um desafio de processamento de dados, né, de integração de dados. Então a primeira coisa que nós fizemos foi olhar para as bases de dados abertas. E logo chamou a atenção para a gente o dado de nascidos e o dado de óbito. Então nós conseguimos cruzar essas duas bases de dados, levando em consideração o número do nascido. E quando nós juntamos, nós descobrimos que essa interseção de dados era somente de crianças que morreram até 1 ano e meio de vida. Então, nós já conseguimos separar dados de nascimento e morte de crianças de até 1 ano e meio. A partir daí, a gente começou a brincar um pouco com esses dados. Sabidamente, nós temos um médico na equipe, e ele começou a passar para a gente o que você olha numa criança para evitar a morte prematura. Então, nós separamos tanto nos dados de nascimento quanto nos dados de óbito, essas informações relevantes sábidas por um profissional. A partir daí, a gente começou a tentar aplicar isso num algoritmo que aprenderia esse passo a passo. Essas aqui são as variáveis que nós conseguimos retirar do dado de nascimento. Por que nós focamos no dado de nascimento? Porque a partir do dado de nascimento, a gente consegue pegar novos bebês. Então, o bebê nasceu, eu consigo classificar se esse bebê está em caso de risco ou não. Só que esses dados cruzados, eles têm algum risco, que são bebês que já estavam em risco, morreram por algum fator de risco real. Que era, por exemplo, bebês que tiveram algum tipo de cirurgia, eles já entram em estado de risco naturalmente.
bebês que não tiveram assistência médica, bebês que não tiveram exame. Então esses caras foram removidos da nossa base de treino. A partir daí, nós olhamos outra variável que é muito importante, que é o APGAR, que ele informa para a gente duas coisas muito importantes. No primeiro minuto de vida do bebê, os dados sobre ele, e 5 minutos depois de vida do bebê. Então, com isso, eu formo um score de avaliação desse bebê, se ele está bem ou se ele está mal. Então, eu trato esses dados, eu consigo ver se ele piorou e formo um score para poder cruzar isso mais para frente. E eu cruzo isso com o peso, né? Com o peso do bebê. Eu consigo saber que o APGAR está diretamente relacionado ao peso baixo, por exemplo, com relação de 90%. Dali para frente, nós começamos a normalizar o resto dos dados. A normalização foi tratada da seguinte forma. Nós tínhamos um mês pré-natal que estava tudo errado lá, os dados, porque você coloca no início do mês, você não tinha o tempo total do pré-natal. A partir daí, a gente olhou mais um pouquinho a base de dados e descobrimos que a gente não tinha o nome da mãe, mas a gente tinha data de nascimento e o CPF dela. A gente conseguiu cruzar com os dados de CH e nós descobrimos os dados da mãe. E a partir daí, a gente cruzamos o peso. Qual é o propósito, qual é o objetivo real da aplicação do que vocês fizeram, do projeto de vocês? Isso, obrigado. Estava mais no finalzinho, não consegui chegar lá. Mas o propósito final é o seguinte: juntando todos esses dados, eu consegui 76% de assertividade em dizer que aquele bebê é um bebê de risco. Então, a partir do nascimento do bebê, eu consigo dizer com 76% de certeza que aquele bebê é um bebê de risco. Então, você vai tratar ele melhor. Eu vou dizer que a partir daqueles dados você tem que ficar de olho nele. Só isso. E nós jogamos isso numa rede neural, que ele vai cruzar, e eu vou dizer para você, além disso, o que esse bebê pode ter. Se ele vai ter uma P00, se ele vai desenvolver uma P220, porque nós conseguimos classificar também o dado de morte no bebê. Infelizmente, não esses dados. E o mais legal também que ajudou, isso foi a integração que nós não temos com o dado da mãe, que não se tem o dado da mãe, mas você tem dado de atendimento. E esses dados de atendimento cruzando, nós conseguimos pegar os dados pré-natal da mãe sem ter uma base real, inferindo, porque é muito difícil você ter. Duas pessoas nascidas no mesmo dia, no mesmo CEP, no mesmo dia. Então, essa é a proposta. Encontrar bebês de risco. Perfeito. Mais alguma pergunta? Ainda não é claro para mim o que é a sua solução. A nossa solução é integrar primeiro os dados e conseguir classificar se um bebê que nasceu nesse exato momento, com os dados de nascimento, ele é um bebê que pode morrer cedo ou não. Então a gente tenta dizer, por exemplo, o bebê acabou de nascer, com os dados que eu tenho desse bebê, com o SPA, com o APGAR, por exemplo, com o peso do bebê, eu consigo dizer se é um bebê de risco, se ele vai morrer, se ele tem a possibilidade de morrer ou não. Como a gente não vai classificar, vai dar um valor de 0 a 1, dizendo para você a probabilidade daquele bebê ser de alto risco ou de baixo risco. Então, mas pensando em escalabilidade, isso é um sistema, isso é um site, isso é o que é a solução? A solução é uma rede neural que ela vai analisar. A gente pegou e classificou esses valores. Então, eu consigo dizer para você quais variáveis têm mais peso na decisão. Então, a partir de qualquer dado padrão de entrada daquele bebê, eu jogo um modelo que já está treinado usando essa base de dados aberta. Nós usamos 70/30 também, 70% dos dados de treinamento e 30% de acurácia. Eu consigo, a partir das variáveis de entrada, dizer para você um valor de assertividade que se aquele bebê de risco ou não, classifica o bebê. Então, é uma ferramenta de entrada de dados para me informar se o bebê corre risco ou não. Próximo é o Neonatal NEP, e aí já pode preparar o Mais Paraná.
nós somos o Inteligência Neonatal, até foi mudado de última hora, visto as atualizações que a gente prestou em atenção. E trouxemos um assunto importante para a gestão nossa do Estado. É um problema de saúde pública, a mortalidade infantil. De 1990 até 2010, teve uma redução de 61% da mortalidade infantil. Porém, continua sendo um problema a ser avaliado. A mortalidade neonatal, que são os bebês que morrem até 28 dias de vida, eles são os que mais impactam nessa mortalidade infantil geral. O Paraná já tem índices muito bons relacionados com o país, ou, se for levar em consideração o sul do país. E estima-se que 60% desses óbitos neonatais eles são de causas reversíveis. Que são a assistência inadequada pré-natal, assistência durante o parto, alterações de níveis socioeconômicos e a má assistência ao recém-nascido na hora do parto. A nossa análise foi que os indicadores de mortalidade infantil, eles visam sempre o local de óbito do desfecho desfavorável para essas crianças. Não analisa da onde que essas crianças vêm, que aí entra o nosso problema. A mortalidade neonatal, ela é decorrente, a grande maioria das vezes, da assistência pré-parto ou durante o parto. Se a gente conseguir detectar o lugar da onde é o início do problema, a gente tenta achar achar prevenções, eventos para evitar esses desfechos desfavoráveis. Certo. Para a gente fazer isso, nós cruzamos os dados do Sinasc. Eu vou dar uma aceleradinha na apresentação. Vou passar esse próximo slide. Nossa intenção era, com esse cruzamento, nós conseguíssemos construir um mapa que indicasse principais locais que riscam nascer, analisando dados como o ATGA no primeiro minuto, no quinto minuto, o peso a nascer. Nós pegamos esses dados como SPSS e fizemos uma previsão de certos parais para tentar predizer alguns estabelecimentos mais para frente. Benefício de falado. Se eu conseguisse não achar os últimos 10 segundos que eu tenho, não vou conseguir tentar mostrar o nível Watson para tentar. Não apareceu na tela dela. Mas a gente estava tentando usar o Watson Analytics para mostrar para o estabelecimento onde acontecem óbitos, quais estabelecimentos aquela criança nasce. Gostaria de mais 0, obrigado. Também não ganharam energético com o prêmio por ter terminado antes. Juízes, perguntas? Mostrar na tela? Oi. Acho que vou ir na pergunta que ele fez na passada. Eu não entendi. É um aplicativo, é para o usuário, é para a mãe dessas crianças que vão vir a nascer? Porque eu entendi que vocês falaram que é muito focado. Um dos fatores é o pré-natal. Então, é o que vai ser essa solução? Essa solução é uma aplicação do Zero Web, no qual o enfoque é mostrar para a gestão pública, no mapa, unidades de saúde que tenham um risco, vamos dizer assim, verde, amarelo ou vermelho, de indicadores. Essa determinada unidade de saúde está tendo muitas mortalidades decorrentes a essa parametrização que a gente fez. Então, a partir do momento que a gente identifica e mostra para os órgãos competentes aonde está esse problema, que seja amarelo ou vermelho, a responsabilidade passa aos órgãos competentes. Eu quero investigar naquela região daquela unidade que está com problema vermelho. O que tem em volta? Tem um problema social, tem um problema de meio ambiente que pode estar impactando, ou o problema é o pré-natal, mas isso a gente informa o problema. Após a investigação, é possível ser feito o cruzamento, mas o nosso indicativo é mostrar isso para os gestores poderem atuar sobre. Não sei se ficou claro. É isso. Obrigado. Perfeito.
Aí a gente tem agora o Mais Paraná. E aí vocês vão ter que me contar qual é o último, porque acabou minha bateria. Não posso falar. Lita mais um. Então é o último, já está preparado. E o Mais Paraná vai entrar agora. Esse é o penúltimo grupo, é o Mais Paraná. Jurados estão tudo ok? Pelos jurados está ok? Pelo pessoal do grupo está tudo ok? Podemos começar então? Mais Paraná, pode começar. Boa tarde, nós somos o Mais Paraná. Existe um problema. Profissionais estratégicos de saúde posicionados de forma ineficaz e distribuição inadequada de insumos e medicamentos. Esses problemas eles percorrem todo o nosso sistema de saúde e todo o nosso sistema de logística, empresas e qualquer outro. A gente está tentando solucionar o problema para a saúde. Qual que é a nossa solução? Desenvolver um sistema de análise de risco de doenças infecto-contagiosas e dar suporte àqueles dois problemas. Então, por exemplo, no caso da tuberculose, nós podemos observar que existe um município que tem um alerta diferenciado do resto dos estados, né? Então, o que nós podemos fazer? Nesse caso aqui, uma ferramenta de BI que vai fazer uma análise em tempo real sobre cada um dos indicadores, cada uma das informações novas que agregam dentro da base do sistema. Essa informação vai sendo atualizada e, ao mesmo tempo, podemos utilizar métodos estatísticos mais avançados para trabalhar com identificação de possíveis focos onde o tipo de doença, né, no caso da tuberculose, ele pode se espalhar. Então, há municípios que precisam de uma ação mais efetiva, ao mesmo tempo precisa de um deslocamento de profissionais nesses locais, uma atenção ao conhecimento que a população tem e, ao mesmo tempo, uma cadeia de suprimentos de medicamento e outros recursos para atender esse tipo de alerta que a gente pode ter. Da mesma forma, a gente poderia ter uma ação mais regionalizada. Esse é um outro modelo estatístico, onde a gente já vê que aquelas regiões de carência, elas não são isoladas. É uma região que ela pode se desdobrar em problemas em regiões periféricas. Da mesma forma, por exemplo, em Curitiba, eu poderia ver, tem uma identificação que 3 bairros centrais, eles têm um grande número de casos de tuberculose. Através de métodos estatísticos, você identifica esse problema e você, como ação de gestão, você vai buscar uma forma de resolver esse problema. Tá? Qual que é a nossa solução? Desenvolvemos um sistema, nós fazemos inúmeros tipos de análise em cima, esse sistema está aberto. Se vocês entrarem no site maisparaná.com.br, vocês têm acesso ao sistema, podem fazer busca, podem entender o nosso funcionamento. Temos uma API disponível para quem quiser fazer uma consulta externa a isso, então a gente faz análise e externaliza isso através de API. E temos também outros tipos de informações cruciais sobre desde o tempo de cura da tuberculose, distribuição por idade e outras informações com relação a esse tipo de doença ou outras doenças. Obrigado. Juízes, perguntas? Oi. Já está funcionando. Está funcionando. Né? Então, é um sistema, posso chamar de sistema, isso, de pesquisa. Exato. Então, quando você falou que você pode entrar em contato, que se você quiser uma pesquisa mais elaborada, é um tipo até de serviço que vocês prestam. Exatamente. O sistema de API é para a gente fornecer as informações bases, inclusive já analisadas, e disponibilizar isso através de outro tipo de consumo. Então, empresas públicas e privadas poderiam se conectar a esse tipo de análise de dados e já obter uma resposta de imediato. E
como que vocês vão fazer a relação naquilo que vocês falaram no início, que é em relação aos profissionais e aos medicamentos? Veja, isso. O que a gente fornece é informação. O que a gente possibilita para o sistema público ou para o sistema privado é a condição de ter um controle de gestão sobre isso. Eles identificarem, eles entenderem as informações que nós estamos passando. Mais uma pergunta? Perfeito, esse foi o Mais Paraná. E o último grupo de novo do Passa-Cola, como é o nome? Você que tem mais também. Guitai. Perfeito. Ela vai subir o pessoal do Guitai. Juízes, quando vocês estiverem prontos. Estamos ok? Pessoal do grupo ok? Podemos? Então vamos lá, pode começar. Boa tarde, sou da equipe Blue Ranger. Viemos apresentar a solução Vitaí. Nosso problema, mortalidade infantil. Somente no Paraná, no ano de 2016, houve 1.628 mortes, que muitas delas poderiam ser evitadas, causando não só uma grande dor para a sociedade, também como um desafio ao poder público na tomada de decisão, somente onde e em que atuar. A nossa solução, o porquê dela existir, reduzir a mortalidade infantil. Como é que a gente atua? Fornecendo análises e insights para o gestor público. Por meio de quê? De um sistema web e mobile, uma plataforma de análise descritiva e inferencial. A nossa plataforma ela já está pronta para uso, ela pode ser usada até amanhã. Nós fizemos um sistema, por exemplo, regional de Curitiba. Na realidade, por exemplo, exemplificando, o regional de Curitiba no ano de 2016, os principais fatores de mortalidade infantil, nós temos que, primeiro, septicemia. Foi o primeiro item nessa categoria. Abaixo de 7 dias, por favor. Eu tive 1.695 mortes nesse período no regional de Curitiba. Uma taxa de 2,25 de mortalidade infantil. Ou seja, a partir de diversos parâmetros que eu posso aqui colocar, como até mesmo condições sociais da família, como a idade da mãe, o tempo de gestação, diversos outros fatores, eu consigo fazer uma análise muito completa de toda uma determinada situação. E no segundo momento, inclusive, aplicando Machine Learning e fazendo com que ele aprenda para que ele forneça insights e também alertas de como eu, gestor, devo atuar. É uma outra questão também. A questão, eu posso também filtrar pelo sexo, por exemplo, masculino, por região. Isso pode ser por todo o Brasil. Nós usamos toda a base disponível que nos foi fornecida também, inclusive com todo o apoio também em entrevistas com o pessoal do César. É isso. Perguntas? O público-alvo é gestão pública. E tem um benefício para o cidadão em si, direto em cima disso? Não, o benefício dele é obtido através das ações de políticas públicas que esse gestor público irá tomar. Vai ser um reflexo perante a população. Fiquei um pouco confuso assim no início e no final.
o objetivo é o mapeamento das causas ou tem algum de prevenção? Qual é o objetivo real? Também da prevenção, porque eu consigo obter também quais são as condições que estão me levando àquela mortalidade naquela região, naquele aspecto específico, dentro daquele tempo estudado, e que medidas que eu tenho que tomar para evitar aquilo. Porque muitas dessas mortes podem ser evitadas. O nosso sistema se baseia, essa plataforma se baseia na evitabilidade. Então, ações de vitalidade que eu posso tomar dentro daquele contexto. Perfeito, esse foi o Itaí. Agora a gente vai fazer o seguinte. Enquanto a inteligência natural do Fernando faz aqui a apuração, a gente vai levar vocês para o coffee que já está servido lá fora. A gente vai chamar alguns dos grupos que a gente está com dúvida em algumas coisas do código para validar. E daqui mais ou menos uns 20 minutos a gente volta para fazer o encerramento e a premiação, perfeito? Então, grupos, deixem os seus técnicos com os computadores abertos, ligados, porque nós vamos chamar alguns grupos que a gente tem dúvida. Vou pedir de volta os celulares da Positivo, infelizmente eu queria falar para mim, mas eles não deixaram. Obrigada O seu note, alguma coisa agora ou não? Você vai só falar com eles ou você... É só falar.